Alô, meus amigos, bom dia a todos. É um prazer aqui, estamos aqui hoje, mais uma vez, estudando nossa quinta conversa sobre o livro Exerça-se em Piedade. A cada semana nós temos conversado sobre assuntos de caráter, muitas vezes assuntos simples ou até desafiantes, igual a semana passada, falando sobre humildade. Né? Ninguém queria ser humilde por natureza, mas Deus até age em nossas vidas para nos até humilhar diante do Senhor, para ser usado na obra do Senhor. E esta semana estamos agora conversando sobre mais um importante. Um assunto importante para vocês que estão envolvidos numa igreja local, como pastor, como presbítero, como diácono, como missionário. E os assuntos de hoje são contentamento e gratidão. Contentamento e gratidão. Parece dois assuntos tão simplesinhos. Poxa, mas de que valor é para mim desenvolver um caráter em que contentamento e gratidão, estes dois valores, as duas práticas da piedade estão crescendo? Por que é importante? Nós aprendemos em nossa leitura sobre contentamento que contentamento muitas vezes é a mãe de todos os pecados. É a mãe de todos os pecados. Então, deixe-me pegar pesado aqui na introdução, só para mostrar para vocês, particularmente vocês que estão assistindo uma conversa assim entre amigos, líderes em igrejas locais, porque este assunto é tão importante. Todos nós temos visto hoje em dia pastores, diáconos, presbíteros e até missionários cometendo adultério em seu casamento, no seu ministério, provocando um escândalo até nas igrejas locais. E depois acontecer tal coisa, sempre tem aquele momento de análise. Mas o que aconteceu? Até muitas vezes a pessoa envolvida vai tentar se humilhar e explicar e dizer, puxa, eu não tenho outra explicação do que eu caí em tentação. Eu caí em tentação. Eu creio que nós estamos aprendendo com essas lições que isso, de fato, normalmente não é verdade. Isso não foi a fonte, isso não foi o início do pecado. O início do pecado não foi simplesmente que você, por surpresa, caiu em tentação. Não. Houve alguma coisa que aconteceu antes, que Romanos 8 descreve sobre o ser humano, conhecendo tanta coisa sobre Deus, mas não ficando agradecido. Provavelmente, no espírito de alguém, houve uma falta de contentamento. Bom, mas a minha esposa não me interessa tanto. Mas essa pessoa é muito mais interessante, ou homem igual de mim, fazendo tanta coisa, e estou certamente... E as ideias começam a mexer. E o espírito do líder começa a faltar contentamento. A gente vai ficar descontente, dizendo, mas eu mereço mais, eu não estou feliz, eu estou sacrificando tanto. E, de repente, uma situação vai surgir e, de repente, as emoções estão ali. E nós vamos pensar, mas foi tentação. Não. A raiz foi falta de contentamento. Falta de agradecimento ao Senhor pelas bênçãos já recebidas. Então, não é este assunto, é simples sim, mas é um assunto que tem consequências tremendas na vida pastoral, na vida missionária. E, na luz desta introdução, falando sobre a importância do assunto, e é um assunto extremamente prático para cada um de nós que estamos envolvidos no ministério, na igreja local, nós temos a honra hoje de ter o pastor Marcelo Hermínio nos facilitando nesta conversa. E nós estamos honrados com este momento
de passar a palavra para ele. Então, daqui a alguns momentos, eu vou passar a palavra para o pastor Marcelo, vou pedir para ele fazer uma breve apresentação da sua pessoa, para que vocês que estão assistindo poderiam até conhecer nosso facilitador, e pedir para ele fazer uma breve introdução às pessoas participando nesta conversa de hoje. Pastor Marcelo, com alegria, eu vou passar a palavra para ti. Muito bom dia a todos. De verdade, toda a alegria e a honra é toda minha em poder participar desse momento aqui de discussão de um assunto tão relevante. Creio que para a vida de todos nós e de todos esses que nos acompanharão aí pela gravação. O pastor Mark Johnson, antes de começarmos a gravação, disse que era um assunto simples, e de fato ele é simples, mas alguém já disse que o difícil é ser simples, né? A coisa mais difícil do mundo é você ser simples. A gente complica muito, quer elaborar muito as coisas, e voltar para a simplicidade não é uma das tarefas mais fáceis. Então, dentre os assuntos que nós temos discutido aí nas últimas semanas, esses dessa semana me tem amassado bastante, tem me confrontado bastante e me feito pensar muito a respeito do contentamento, da gratidão que devemos ter e desenvolver em Deus. Viver mais grato por aquilo que temos do que ingratos e ansiosos por aquilo que não temos, né? Então isso é muito interessante e tem me feito pensar bastante. Bom, meu nome é Marcelo Hermínio, eu sou pastor na Primeira Igreja Batista aqui em São Bernardo, no Jardim das Orquídeas, e sou casado, tenho 2 filhos, né? O Luca e o Noah. A minha esposa se chama Arielle. O Luca 3 anos e o Luca 5 anos e o Noah 3 anos. E eu gostaria que os irmãos se apresentassem. Aqui do meu lado, pelo menos no vídeo, está o pastor José Henrique, um amigo de muitos anos. Eu gostaria que ele falasse um pouco a respeito dele e depois os demais. Seu áudio está desligado, pastor Henrique. Tá. Bom dia a todos. Hoje eu vou me apresentar como mando figurino, né? O pastor Marcelo Hermínio aí me ensinando como se apresentar, né? Que eu fui tão resumido. Então, meu nome é pastor José Henrique da Silva. Eu sou casado com Miriam Oliveira. Eu tenho 3 filhos, Beatriz, de 22 anos, o Daniel, de 13 anos, e o Samuel, de 9 anos. E pastoreio a igreja Rocha Eterna Parque Bristo, aqui na zona sul de São Paulo, próximo ao Jardim Zoológico, aqui na Avenida do Cursino. Pastor Francimário. Bom dia a todos, graça e paz, que alegria podermos estar juntos, meus irmãos, nesta manhã abençoada de quinta-feira. Eu sou pastor em Juazeiro do Norte, no estado do Ceará, pastoreio a Igreja Batista Manancial, sou casado com a Juliana e sou pai da Heloíse e da pequena Alice. É um prazer estar com vocês. Bem, presbítero Davi. Seu áudio está desligado. Bom dia a todos, graças ao Senhor Jesus. Bom, meu nome é Davi, eu tenho 36 anos e atualmente hoje eu congrego na Rocha Eterna Parque Bristo, junto com o pastor Henrique, que fica aqui na zona sul de São Paulo. Sou casado com a Roberta já há 16 anos e eu sou pai de gêmeos, do Mateus e do Tiago. Eles também têm 16 anos de idade também aí, estão na fase da adolescência. Amém? Pastor Carlos. Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos. Meu nome é Carlos Alberto Jabra, sou também casado, né, com a minha esposa, Elza. Tenho 3 filhos, 3 netos em atividades e um que está agora sendo, em breve, vindo mais um netinho. Então, já sou avô de praticamente 4 netos, né? Pertenço à Primeira Igreja Batista aqui em Guaianazes, extremo leste da capital, de São Paulo.
e exercemos aí um trabalho missionário durante 9 anos ali na cidade de Milagres, onde plantamos uma igreja, e ainda hoje fazemos a cada 3 meses uma visita para dar um suporte aos nossos amados irmãos lá. Que Deus nos abençoe hoje, em nome de Jesus. Amém. Senhor Francisco? Bom dia a todos, é um prazer novamente estar aqui, nesse estudo tão maravilhoso. Eu sou o pastor Francisco Pontes, estou auxiliando o pastor Francimário na Congregação Batista Pão da Vida, no bairro Frei Damião, em Juazeiro do Norte. Sou casado com a Maria da Penha, minha maravilhosa esposa, uma grande mulher, e temos 2 filhos, Marcos e Holanda. E juntos estamos há 28 anos, para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Pastor Roberval? Bom dia, na paz de Jesus. Privilégio de estar aqui com vocês, fazer parte desse grupo aí. Meu nome é Roberval Hermínio, sou casado com a Solange há 25 anos. Nós temos 3 filhas, né? Uma já com o Senhor, a Késia estaria completando 20 anos, mas o Senhor tomou para si. Tenho a Júlia, com 12 anos, e a Raquelzinha, com 9 anos. Sou pastor da Igreja Betel, aqui em São Bernardo do Campo. Eu acho que é isso aí. Ok, muito bem. Muito bem. Que Deus abençoe a todos nós e tenhamos todos aí um excelente tempo de crescimento e edificação mútua. Bom, aqui eu gostaria de, nessa primeira rodada de discussão, que os irmãos considerassem aí, dentre as palavras, o texto que se encontra em 2 Coríntios, 1 Timóteo 6, 6 a 8, 2 Coríntios 9, 8 e 12, 9, com exceção do pastor José Henrique, que eu gostaria que ele meditasse aí na segunda questão. Você ficaria, José Henrique, com esses 4 textos aqui de Salmo 119, Lucas 12, 1 Timóteo 6 e Hebreus 13. E você vai considerar essa questão e fazer os seus apontamentos e os seus comentários. E os demais, fizesse uma consideração rápida sobre qual é a sua compreensão de contentamento bíblico, de acordo com esses textos que eu citei aqui, de 1 Timóteo 6, 6 a 8, 2 Coríntios 9, 8 e 2 Coríntios 12, 9. Tudo bem? Vamos começar com o Francimário. Ok, bom dia, meus irmãos. Vamos então considerar o texto aí de 1 Timóteo, capítulo 6. Então vamos lá fazer a leitura do texto sagrado, para a gente poder discorrer a respeito. Então, 1 Timóteo 6, 6 e versículo 7 e 8. Vamos lá. No entanto, a devoção... Ok. Certo. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo e nada levaremos quando deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Eu vou ficar com essa passagem bíblica, falar um pouquinho sobre essa questão. Irmãos, o Paulo ele está apontando aqui de uma forma muito objetiva, falando sobre essa questão do contentamento, e ele faz uma aplicação quando ele fala aí sobre essa questão. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. A questão é, será que nós, de fato, estou contente com aquilo que tenho? Essa é a grande questão. O meu ego, o meu eu, como que ele se comporta diante dessa passagem bíblica? A nossa natureza pecaminosa, meus irmãos, ela vai exatamente contra isso que eu acabei de fazer menção aqui.
A minha natureza pecaminosa, ela não está contente com o que tem, ela está buscando, e ela vai buscar mais. Agora, nós precisamos ter aquela orientação de Gálatas 5,16, que nós precisamos andar no Espírito. Quando nós deixamos o Espírito Santo nos guiar, quando nós deixamos o Espírito Santo nos dirigir, e quando nós temos a palavra de Deus como realmente o maior referencial para a nossa vida, nós podemos encontrar contentamento, até mesmo na escassez. Eu me lembro do texto, só para finalizar, o texto de Filipenses capítulo 4, que Paulo diz: eu aprendi a ter fartura e a ter escassez. Então, ele está falando de contentamento. Então, nós precisamos a cada dia reconhecer tudo que Deus tem nos dado é suficiente e Ele tem nos sustentado em toda a nossa trajetória. Então, precisamos então dizer: Deus, muito obrigado pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Obrigado, pastor Marcelo. Seu áudio está desligado, pastor Marcelo. Perdão, obrigado. Vamos ouvir o pastor Carlos, considerando essas passagens e trazendo uma definição sobre o contentamento bíblico. Eu quero fazer a leitura de 2 Coríntios 9:8. A palavra de Deus diz assim: certos de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordei em toda boa obra. Deus é abençoador. Deus é um Deus magnífico, benevolente. Eu creio que, diante dessa circunstância, quando Paulo está colocando isso, a palavra certos de que Deus é poderoso, Paulo tinha algo dentro do seu coração, que nada lhe faltaria, não porque ele era uma pessoa competente, não porque ele fosse uma pessoa capaz, mas porque Deus estava com ele. Deus estava abençoando ele em todas as áreas da sua vida. E aqui fica uma lição para a minha vida pessoal. Eu, durante 47 anos e meio, nunca tive oportunidade sequer de, talvez, pensar sobre esse Deus dessa forma e dessa maneira. Então, quando aprove a Deus me trazer para o Evangelho, comecei a compreender muitas coisas. E ocorreu algo muito interessante na minha vida. Eu tinha uma locadora. E, a partir do momento da minha conversão, a queda foi acentuada em todos os sentidos da minha vida, principalmente na questão financeira. E eu, então, certa vez passei no gabinete do meu segundo pastor, o pastor Marcelo, e fui conversar com ele e disse assim: eu não estou entendendo, agora que eu vim para Jesus, as coisas, ao invés de estar dando certo, está desmoronando tudo. Como é que funciona essa coisa aí? Aí ele disse assim: senta aí, Caleb, o meu apelido é Caleb. Senta aí, Carlos, eu vou só lhe dizer uma coisa. Tudo o que Deus está tirando de você nesse momento é porque nunca proveio dele, mas sempre proveio de você e das coisas do mundo. Mas preste atenção agora, que a partir do momento que Deus te der, ninguém vai tirar. E aí eu entendi perfeitamente o trabalhar de Deus na minha vida. E quando as necessidades agravaram um pouco mais, a minha mãe disse assim: tira um empréstimo no banco no meu nome, resolva o teu problema. Venda um pedaço do meu terreno, pega o dinheiro e resolva o teu problema. Eu disse: não quero. Por que você não quer? Porque eu fiz um trato com Deus. Como você fez um trato com Deus? Que trato foi esse? Eu disse a Deus: quero saber como é depender do Senhor. Queridos, a partir daí, a minha vida foi literalmente transformada em todos os sentidos, como o texto diz aqui.
em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida. O meu casamento melhorou, a minha vida como pai melhorou, a minha vida como filho melhorou. Todas as áreas da minha vida foram tratadas literalmente por Deus e continuam sendo tratadas até hoje. O que isso causa em mim? Contentamento. Me traz alegria, me traz satisfação em saber que Deus está no controle da minha vida, né? E como o apóstolo Paulo diz, querendo saber o espinho da carne, hoje eu não quero saber qual é o espinho da carne. Hoje o que eu digo para Deus, parafraseando Paulo, é: a tua graça me basta. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos ouvir agora o pastor, o presbítero Davi. O seu áudio está fechado. Vou ler o texto aqui de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E para que não me exaltasse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o Espírito e o poder de Cristo. Amém? Irmãos, algumas pessoas vão falar aqui sobre algumas possibilidades aí do espinho da carne de Paulo, né? Algumas pessoas vão dizer que era uma doença muito grave, que ele estava sofrendo, uma malária ou alguma coisa desse tipo. Outras pessoas vão dizer que por todas as igrejas que ele passava e que ele ensinava a sua doutrina, vinha outras pessoas, né? Falsos profetas, falsos apóstolos, e queriam perverter a palavra dele e tentar enganar as pessoas dentro da igreja. E uma terceira hipótese talvez seria a lembrança de tudo aquilo que o apóstolo Paulo ele fez no passado, né? Todo mundo sabe que ele era um judeu perseguidor dos cristãos e ele não só perseguia os cristãos, mas como ele assolava, maltratava, batia e até às vezes matava, né? Então, independente do que seja esse espinho na carne, se é uma perseguição, se é uma doença, ou se é algo do passado, a palavra de Deus nos diz aqui nesse versículo que o seu passado já era. Tudo se fez novo. E agora você tem que se contentar com a graça de Deus na sua vida. O poder de Deus se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Quando você reconhece esse estado pecaminoso e você reconhece de que você realmente não era aquilo que você achava que você é, o Espírito de Deus traz essa graça e esse contentamento na sua vida. Amém? Amém. Vamos ouvir o Roberval sobre contentamento bíblico na luz dessas passagens bíblicas. Ok. Muito impactante, encorajador, todas as palavras que nós já ouvimos aí. Quero ler aqui 1 Timóteo 6, né? O versículo 6 e diante. Creio que já foi... Eu queria pensar nisso aqui também. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Interessante isso, né? Ele acrescentar a piedade, mas com contentamento. Eu não sei se é possível fazer ou ser piedoso, descontente, né? Chateado, ou apenas praticar um ato de piedade. Mas é muito interessante essa forma que o texto expõe aqui. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Que desafio, né? Uma pessoa está feliz nesse mundo apenas tendo o que vestir e o que comer. Quando não é suficiente e algumas pessoas ficamos tristes quando não conseguimos comprar o 38º sapato. Há uma inquietação. E a palavra do pastor Carlos foi muito boa, quando ele falou sobre quando Deus vai tirando de nós, nos ensinando a depender dele. Eu passei por situações parecidas com a dele, e por isso que me tocou bastante. Quando Deus nos ensina a estar satisfeito nele.
é o Salmo 23, né? Então, comentado, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Não significa que eu vou ter tudo. Significa ter o contentamento no cuidado, no zelo, na confiança, em fé, de que aquele que nos conhece, que nos ama, é poderoso para suprir nossas necessidades e que nele estamos satisfeitos. E isso não tem nada a ver com as coisas. Ele pode até usar coisas, mas tem muito mais a ver com a nossa relação com ele, a nossa satisfação nele. Né? Nós vemos aí o fruto do Espírito, quando nós estamos com o coração em paz e temos a verdadeira paz. A paz é o fruto do Espírito, é algo gerado pelo Espírito, não provém de coisas, né? Como a alegria, o gozo. Às vezes a gente está feliz porque não está faltando nada, porque a gente tem tudo, a gente conquistou, conseguiu ganhar aquilo. E quando a gente não conseguiu alcançar aquilo, a gente fica triste. Então aquela alegria não tinha nada a ver com Deus. E aí ele diz: a minha paz vos dou, e eu não vos dou como o mundo a dá. Então o mundo dá por coisas, por encher o ego, satisfazer a cobiça dos olhos, todas essas coisas. Então aqui tem muita coisa para falar, para pensar. Eu estou realmente maravilhado, impactado assim com isso. E realmente isso, Deus tira as muletas onde nós nos apoiamos ou achamos aquilo que nos dá segurança. Se qualquer coisa que não nos dá segurança, se não for Deus, isso vai gerar muitas dores. Porque o Provérbios diz assim, a bênção do Senhor é que nos enriquece, é que nos dá satisfação verdadeira, né? E com ela não traz desgosto, não traz dores. Então é isso que a gente começa a falar aqui. Muito bem. Ô, pastor Francisco, o senhor pode dar suas considerações também nesses textos? Seu áudio está desligado. Muito me chama a atenção o texto de 1 Timóteo 6, do 7 ao 8, né? Porque Paulo começa dizendo: nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. É claro que Paulo, ele não está pregando aqui uma vida de asceticismo, né? Mas a graça de Deus é suficiente para as nossas vidas. A compreensão disso para a minha vida foi muito difícil. Em 2009, quando eu fui por tempo integral para o ministério. Porque até então era bivocacionado e eu trabalhava muito, fazia muita hora extra, e depender daquilo que a igreja me oferecia era muito difícil, né? Porque é aquela quantia exata. Então, passei aquele momento a ter muito medo de estar sendo provido por Deus. E graças a Deus, de 2009 para cá, nada tem me faltado. Eu tenho até com abundância, certo? Claro que muitas vezes nós esquecemos da graça de Deus, da infinita graça de Deus. E podemos reclamar, é natural, é humano, né? Eu queria ter um carro, eu queria ter mais alguma coisa para preencher o material, ou até mesmo, né, o espiritual. Mas a gente tem que entender que tudo está na medida que Deus tem nos dado. E precisamos estar contentes. O contentamento é importante. Quando nós estamos insatisfeitos com aquilo que Deus nos dá, é porque nós estamos sendo mal agradecidos. Nós não estamos realmente refletindo de que Deus, ele supre todas as nossas
necessidades. Paulo fala exatamente de Filipenses, né? Aprendi a estar contente com pouco e com muito. Esse equilíbrio é que deve ser importante para as nossas vidas e que nós devemos aprender sobre contentamento. Nós temos fases de abundância e temos fases em que falta, né, de abundância, mas que nós possamos ter equilíbrio para tanto. Ok, querido? Amém, amém. Eu passo o pastor Mark Johnson fazer suas considerações, sua conclusão dessa primeira rodada e depois a gente segue com o pastor José Henrique. Ô, pastor Marcelo, obrigado. Oh, meus irmãos, a nossa conversa está mexendo com tanta coisa na minha vida. Eu estou vendo tantas áreas que eu preciso crescer. Como eu posso justificar atitudes, frustrações, reclamações, só dizendo que isso é normal, a vida é complicada? Eu estou vendo ali este versículo que nós temos observado. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Meus irmãos, eu não estou abundando em toda graça. Deus está dizendo-me agora, por meio dessa conversa aqui, Marcos, tem tanto chão para ser conquistado em seu coração. Mais graça que está ali para você crescer e sentir e tornar-se cada vez mais na semelhança de Cristo Jesus, a fim de que, tendo sempre ampla suficiência. Quantas vezes, Marcelo, eu tenho sentido uma falha no ministério? Quantas vezes? Não sei. Estou confessando as minhas fraquezas. Não sei se você sentiu assim. Eu senti assim. Estou vendo aqui, Marcos. Em vez de ficar ali só pensando, eu estou enfraquecendo nesta obra do ministério, esteja buscando a minha graça. Buscando graça. E ponto final aqui, Marcelo, que Deus está falando comigo. Eu estou pensando agora, ouvindo essa conversa, é isso que Deus está falando comigo. Quantas vezes eu fico frustrado porque eu não estou conseguindo numa área que Deus não está indicando? Ou seja, muitas vezes eu vou ficar frustrado com coisas que Deus não está dirigindo nesta direção. Isso não é o seu chamado de ser o melhor nesta área, ou qualquer outra coisa. Mas a promessa que a Bíblia diz, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Isso queria dizer para mim, Marcelo, cada vez que eu fico frustrado no ministério, missionário, eu sou missionário. Cada vez que eu fico frustrado no ministério missionário, eu preciso me humilhar e dizer, eu estou em pecado aqui. Isso não é vontade de Deus para mim ficar frustrado, porque como eu posso dizer que estou humilde, que não posso dizer, acho que eu errei nesta área, ou isso não foi muito bem organizado, desculpa, puxa, por que eu não fiz até uma terceira lida para garantir que não fosse até erros nesta apresentação? Não é melhor para mim dizer, eu queria me humilhar e continuar nesta obra, fazer o melhor, do que fazer desculpas, ou ficar frustrado, ou ninguém me respeite, ou será que estou fazendo a vontade de Deus porque eu não vejo as bênçãos caindo em cima de mim com muita facilidade? Deus está dizendo, Marcos, pare com isso. Há graça, você vai experimentar em seu ministério graça, mas você não desista na boa obra. Eu espero que isso seja para você até um encorajamento do seu ministério.
Há desafio, sim, mas a graça. Não desista. Creia, peça e peça crendo que você vai receber a graça prometida em 2 Coríntios 9, 8. Graça super abundante em toda boa obra do seu ministério, do meu, está para nós. Mas tem que passar pelo fogo para receber esta água. É isso que é a promessa que estou vendo aqui. Eu estou gostando deste estudo muito, porque está falando muito com a minha própria caminhada na vida cristã. Amém, amém. Creio que está falando com todos nós aqui e tem sido muito encorajador ouvir os irmãos. Eu estou com o coração cheio de alegria e me sentindo muito encorajado com isso. Pastor José Henrique, de acordo com a segunda, você ficou de meditar aí na segunda questão, gostaria que você fizesse seus apontamentos aí sobre esses textos que foram passados a você. E já na sequência, o pastor Carlos, fique com a terceira questão. Quais os princípios contidos nas seguintes passagens que podem ajudá-lo a praticar o contentamento? E aí tem esses textos que você vai ter enquanto o pastor José Henrique discorre sobre a questão 2. O irmão dá uma lida rápida e prepare um pouco aí o seu comentário. Se quiser, não precisa ler todos os textos por causa do nosso tempo, tá bom? Então, sim, vamos ouvir o pastor José Henrique. Ok, irmãos. Aqui nós temos 4 textos, né? Ontem eu estava dando uma estudada neles com antecedência e o que me chama a atenção neles, né, a esse respeito, é que o homem de Deus ele deve ter seu coração inclinado à palavra de Deus e às suas promessas, né? E o salmista, no Salmo 119, aqui do versículo 36 ao 37, se nós observarmos, ele vai pedir 3 coisas, né, ao Senhor: inclina meu coração aos teus testemunhos, desvia os meus olhos da vaidade e vivifica-me, né? Então, o salmista, ele entendeu que essas qualidades, né, não existem, não são inerentes a ele e a nenhum de nós, né? Nosso coração é mais inclinado, na verdade, né, para outras coisas. Até mesmo nós que estamos lidando com a palavra de Deus, às vezes eu não sei se isso encoraja um membro, mas eu tenho falado para os irmãos que têm dificuldade em ler a Bíblia. Eu falo para eles, olha, a gente tem nós temos que nos esforçar para meditar nos testemunhos do Senhor, porque se eu for dizer para você que é mais fácil assistir um filme, uma série, do que você pegar a Bíblia e ler, é bem mais fácil, porque o nosso coração ele não é inclinado para os testemunhos de Deus, né? E eu não tenho esse receio de me abrir dessa forma para uma pessoa, para um membro, para alguém quem eu estou incentivando na caminhada, porque isso é uma realidade. O salmista, com toda a sua bagagem, se você observar o Salmo 119, um dos maiores salmos, quantas declarações lindas ele tem ali, falando tudo a respeito dos testemunhos de Deus, dos juízos de Deus, da palavra, e ainda assim ele tem essa humildade de dizer, Senhor, mas inclina meu coração. Inclina meu coração para os teus testemunhos, que o Senhor desvie os meus olhos da vaidade e que o Senhor vivifique, me dê vida, para que eu tenha vida observando a tua lei, né? Uma vida realmente que vale a pena, né? Uma vida verdadeira. Que o homem que vive fora dos caminhos do Senhor, ou que é ouvinte da palavra de Deus, mas que ele não coloca em prática essa palavra, na verdade, é um morto-vivo, né? É uma pessoa que está simplesmente ali brincando de ser crente e a vida dele vai passando. E eu acho que são essas surpresas que nós vamos ter lá na eternidade, né? Muitas pessoas se perdendo dentro da própria igreja, né? E o outro texto é Lucas 12:15, que Jesus vai dizer que o valor da vida de um homem, né, não está na quantidade de dinheiro, né? A vida não está na quantidade de dinheiro e nas posses que ele tem. Então, é muito bom a gente ouvir isso, porque isso nos encoraja,
não é? Eu estava lendo essa semana que o Senhor chamou justamente pessoas desprovidas de posses, de grande capacidade intelectual. O Senhor já fez isso de propósito. Para quê? Para que o poder dele se aperfeiçoe, venha se aperfeiçoar na fraqueza, né? E uma frase que eu ouvi no filme lá, eu até já falei isso aqui, eu acho que estou sendo até redundante, mas eu assisti um filme, se eu não estou enganado, Deus Não Está Morto, que ele falou assim, olha, não seja inteligente, né? Simplesmente testemunho a respeito de Deus. Muitas vezes nós queremos, como Marcelo Hermínio comentou aí, o pastor Marcelo Hermínio no começo, muitas vezes nós queremos ser intelectuais, né? Passar um conhecimento mais refinado, e muitas vezes as pessoas, uma congregação, entende uma palavra tão simples, né? Quanto mais simples você é em todos os sentidos, mais as pessoas vão compreender aquilo que você está querendo passar, e mais também você vai compreender a si mesmo, né? Você vai. Então nós temos que entender isso, que o valor da vida de um homem não está quando fala nas coisas, nas posses, isso inclui tudo, né? Posição, tem gente que acha que só tem valor se tiver dentro da igreja, se tiver um cargo, não é? Tem pessoas que acham que na sociedade só vão gostar dele se ele tiver muitos bens, se ele tiver uma mansão para oferecer uma churrascada no fim de semana com piscina para os seus amigos, e não é nada disso, né? Acho que é na simplicidade das coisas que Deus trabalha, né? E o homem de Deus tem que ter essa visão. Não que também nós venhamos apregoar, né, como os franciscanos fizeram, que a pobreza, que a pobreza em si, por si só, ela tem alguma virtude. Não, não é isso. A questão é que o homem de Deus ele pode ser abastado, ele pode ter dinheiro, ele pode ter posses, mas ele deve compreender, pensar a respeito de si mesmo na devida medida, né? Não pensar além do que convém. E 1 Timóteo 6, do 6 ao 10 também, o apóstolo Paulo vai dizer que ser piedoso inclui estar contente em Cristo, né? Tendo o básico para viver, isso aqui já foi falado. Os irmãos já discorreram muito sobre isso, nem vou me deter tanto tempo aqui, mas a ideia é essa mesmo, né? O que aconteceu com muitos homens de Deus é que se perderam, porque entendendo ser rico, né? Nós entendendo que ser rico, como já falei, não é um problema, mas tem pessoas que não sabem lidar com as riquezas. Nós temos que nos contentar com aquilo que Deus nos dá. E por último, Hebreus 13, 5, vai dizer, sejamos sensatos, estejamos satisfeitos com o que temos, né? Claro que eu parafraseei isso aqui, pois Deus é quem nos sustenta, Ele não desampara os piedosos. Então nós vamos entender, lendo a palavra de Deus, que o contentamento não é algo que nós vamos buscar fora de nós. É algo que já está dentro de nós. Esse contentamento, uma vez que Cristo habita em mim, eu já devo ter esse contentamento, né? Se eu for esperar ser feliz ou ser contente com as coisas que venho adquirir, depositar minha confiança no casamento, nas riquezas, enfim, num bom emprego, Travou? Congelou. e nós temos que ter essa felicidade já dentro de nós, que é Cristo que coloca no nosso coração. Amém? Amém, amém, pastor Zé Henrique. Rapaz, olha, eu estou olhando aqui o nosso horário, 11h04, nós temos muita coisa ainda pela frente. Isso é um assunto que a gente ficaria aqui talvez a tarde toda discutindo e não esgotaria, com certeza. Então, se os irmãos puderem serem mais sintéticos aí nas suas análises, eu agradeço, por causa do nosso horário. São 11h04 aqui e nós precisamos terminar 11h30. Bom, pastor Carlos, quais os princípios contidos nessas passagens e que podem nos ajudar aí na prática do contentamento? E aí já deixo o pastor Francisco
já olhando a questão 4, que fala sobre o contentamento que nós devemos ter tanto na questão de posição como com relação aos nossos bens materiais. E quais as passagens, quais os princípios, os pontos principais que essas passagens aí de Romanos, Coríntios e Efésios nos fornecem com relação ao respeito da posição que nós temos no corpo de Cristo. Pastor Carlos, e aí depois eu passo para o pastor Francisco. O Salmo 19, 9 e 10 diz assim: o temor do Senhor é limpo, durará para sempre, os julgamentos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mas desejados são eles do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e também mais doces do que o favo de mel. Bom, irmãos, olhando o temor do Senhor, eu olho para a palavra reverência. Eu creio que, às vezes, nós estamos muito aquém dessa questão da reverência sobre quem realmente é esse Deus, quem Ele é. Ele é Senhor de todas as coisas. Todos os seus conceitos, os seus preceitos, tudo aquilo que Ele vem determinado diante da sua palavra, nesse sentido aqui, que o temor é limpo, ou seja, tudo é puro nele. Não há impureza nenhuma nesse Deus maravilhoso que nos chamou. E eu trago isso muito para a minha vida nesse contexto, como eu estou andando, como eu estou vivendo, não apenas essa questão do que Deus, aonde Ele me coloca, mas, acima de tudo, como é a minha vida colocada diante do altar dele. O temor do Senhor é justo, porque Ele é perfeito. Isso me traz um temor também, um certo receio na minha vida, porque eu sempre estou me autoanalisando, eu sempre estou procurando me consertar, e eu vejo quantas limitações eu tenho. Cada vez que eu olho para mim, eu digo: Senhor, só a tua misericórdia pode ser renovada na minha vida, porque as minhas limitações são grandes. Mas é muito interessante isso, porque hoje a humanidade ela não está, eu quero pensar que preparada para o juízo de Deus. Nós estamos pedindo muito a Deus e muito se pede para que nos abençoe, para fisicamente, dentro do contexto material, dentro do contexto de vida, que nos proteja, nos guarda, mas muitos não estão preocupados com essa questão do julgamento que ele está dizendo aqui do Senhor, que são verdadeiros e justos. Nós um dia vamos nos apresentar diante de Deus, e eu fico pensando: Senhor, misericórdia na minha vida. Eu tenho alegria na sua palavra, mas o Senhor está alegre comigo. Eu tenho satisfação naquilo que o Senhor tem me dado, mas eu estou propiciando ao Senhor aquilo, retribuição, no contexto de obras, no contexto de fazer algo com aquilo que o Senhor tem me dado. Então, eu olho o versículo em paralelo aqui, o Provérbios 3,13, que diz que bem-aventurado é o homem que encontra sabedoria e o homem que adquire esse entendimento. Porque quando ele fala, sua mercadoria é melhor que prata. Qual é a nossa mercadoria? A nossa mercadoria está aqui. E ela não é uma mercadoria, ela é uma palavra santa. Ela é algo que precisa ser não apenas pregado só em púlpito, mas vivido no altar de Deus. Então, eu fico temeroso nesse sentido. Nós não devemos ter temor a Deus, mas eu tenho temor pelas minhas ações diante de Deus. E eu acho que isso me traz um contentamento, porque Deus faz eu olhar quem Ele é e quem eu sou. E isso me mostra que o amor de Cristo, quando Ele nos abençoa, Ele vai nos abençoar para nos moldar, para nos lapidar e para nos tornar semelhante à imagem dele. Que Deus nos abençoe a sermos esses bem-aventurados que têm o temor do Senhor, para que tudo ocorra de acordo com a vontade soberana dele. Amém, pastor Carlos. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça nessa direção aí. Pastor Francisco, diante da questão 4, os textos que o irmão deu uma lida aí, o que o irmão pode
comentar a respeito do nosso contentamento, tanto com coisas materiais, como também com a nossa posição, né? O que esses textos nos orientam a fazer? Muito bem, Paulo, ele começa a dizer que tudo foi pela graça, né? Ele vai falar sobre os dons espirituais, mas ele fala também no versículo Romanos capítulo 12, do 3 ao 6, que com relação a tudo nós precisamos ter um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, é importante, em todos os aspectos da nossa vida, principalmente na igreja, eu vou focar na igreja, que ninguém tenha em si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo, vou repetir, com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Ele diz isso, Paulo, em Romanos, capítulo 12, do 3 ao 16. Muita gente já foi falado aqui, tem um conceito mais elevado e, portanto, acaba ultrapassando os seus limites e aquilo que Deus deu a ele, o dom que ele recebeu de Deus, ele não aceita, ele quer o dom do outro. Então, isso é um conceito desequilibrado de si mesmo. É importante que, assim, a gente possa entender que a graça manifesta de Deus, ela é suficiente e que precisamos ter sabedoria e discernimento para saber utilizar os nossos dons. Mas muito me chama a atenção também Efésios 3:18, que Paulo humildemente diz: embora eu seja o menor dos menores, dentre todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Esse é o nosso maior chamado, né? Um dom, o dom de anunciar o evangelho da salvação, que todos nós crentes temos e precisamos utilizar na obra do Senhor. Infelizmente, esse dom, né? Ele está sendo, nas igrejas, menosprezado. Eu me lembro quando eu me converti, às 3 horas da tarde do domingo, nós evangelizávamos. E voltávamos, íamos para casa e voltávamos para o culto à noite. Então, é um grande privilégio, porque nós, gentios, né, temos as insondáveis riquezas de Cristo. Nós temos a presença do Espírito Santo. Nós temos as boas novas para anunciar. Eu quero ressaltar aqui só a humildade de Paulo, né? Ele também se considerava o menor dentre todos os santos. Mas ele, pela graça de Deus, foi um apóstolo que produziu, que abundou na evangelização, na plantação de igrejas, e assim nós podemos ter esse exemplo para as nossas vidas, em todas as áreas das nossas vidas, né? Não sendo redundante, mas já sendo, né? Então, eu devo aplicar isso para a minha vida, no sentido material, contentamento, e devo também estar contente com o dom, né? Um conceito equilibrado, até onde eu posso ir com relação ao dom que Deus me deu. Ok, querido? Amém, pastor Francisco. O pastor Francimário vai comentar a questão 5 sobre a providência de Deus, né? Que se refere ao cuidado dele, o controle que ele tem, que ele exerce, tanto no universo, para a sua própria glória, como também para o bem do seu povo. Pastor Francimário, diante dessas questões e desses textos que nós temos aí, qual é o elemento básico da fé cristã que você pode chamar para obter contentamento em circunstâncias difíceis? Pastor Marcelo, obrigado aí pela pergunta. Ela é interessante, essa pergunta, e eu gostaria de considerar o texto de Daniel 4, 34 e 35 e Romanos 8, 28. Então diz assim, Daniel 4, 34 e 35. Passado esse tempo, eu, Nabucodonosor, olhei para o céu
minha sanidade voltou. Louvei e adorei o Altíssimo e honrei aquele que vive para sempre. Seu domínio é para sempre, seu reino por todas as gerações. Comparados a eles, os habitantes da terra são como nada. Ele faz o que quer entre os anjos do céu e entre os habitantes da terra. Ninguém pode detê-lo, nem lhe dizer por que fazes essas coisas. Muito bem. A questão aqui, falando da providência de Deus, que tem a ver com o cuidado e ao controle dele, nós precisamos reconhecer, para nós experimentarmos uma vida de contentamento, como é a questão seguinte, o elemento para nós desfrutarmos desse contentamento à luz da palavra de Deus, é nós confiarmos na soberania de Deus. Isso é fundamental, você entender e ao mesmo tempo buscar compreender que Deus tem em suas mãos as rédeas da história. Nada foge do seu controle. E baseado nesta promessa, e a Bíblia, por exemplo, nós temos Provérbios 21:1, que fala sobre que Deus inclina o coração do rei. Deus, ele está reinando. E ele é soberano sobre todas as coisas. Mas, em contrapartida, para que nós possamos experimentar esse contentamento em circunstâncias difíceis, nós não podemos nos esquecer, jamais podemos nos esquecer, da responsabilidade humana. Então, Romanos 8:28, a minha responsabilidade é adorar a Deus, é confiar nele, depender dele a cada dia, mais e mais. E Romanos 8:28, inclusive, é um texto, talvez, o mais conhecido da carta aos Romanos. Diz assim: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Só uma aplicação prática, meus irmãos. Certamente, Paulo e Silas, na prisão, lá em Atos 16, ele sabia disso. E ele estava feliz de estar passando pelo que estava passando, ele estava buscando a Deus e adorando a Deus. Nós precisamos desenvolver isso a cada dia. Eu preciso desenvolver. Independente das circunstâncias, ter um coração que está cada dia mais e mais dependente do Senhor. Por quê? Nós podemos conseguir isso? Porque eu confio na soberania de Deus. Eu posso confiar num Deus que tem se importado comigo e eu posso, então, depender dele todos os dias da minha vida, independente das circunstâncias. Eu posso compreender, Deus está no controle. Obrigado, pastor Marcelo. Amém, pastor Francimário. Deus abençoe. O presbítero Davi, pode fazer esse comentário na questão 6, Filipenses 4:11-12 e 2 Coríntios 12:9. O apóstolo Paulo ali ele fala sobre o segredo de estar contente em qualquer situação, em qualquer circunstância. E aí, você vendo o que você respondeu na primeira questão, o que você acha que Paulo aprendeu sobre o segredo do contentamento? E o Roberval, na questão seguinte, ele vai ficar com sobre o relato dos 10 leprosos, né, em Lucas 17:11-19. De acordo com essa passagem dos leprosos, qual é a atitude que Deus espera e deseja que nós tenhamos? Amém. Davi? Tá bom. Eu não vou ler os dois textos, porque o tempo já está muito avançado, né? Mas o que eu entendo aí, nesses dois textos, é que quando nós estamos passando por momentos de alegria, de abundância na nossa vida, a gente tende a se esquecer um pouco de se humilhar na presença de Deus, de estar nos aprofundando mesmo na palavra e na busca por Deus. Mas quando nós estamos passando por esses momentos de dificuldade, de escassez, perseguição, falta de coisas, até dúvida nas nossas vidas, é quando a gente se humilha e se aprofunda muito mais. Então, o grande segredo, eu acho que do apóstolo Paulo com relação a esses dois textos é essa busca incessante pela presença de Deus. E isso, muitas vezes, a gente, como seres humanos, a gente só faz isso quando estamos passando mesmo por dificuldade,
por perigo, por pobreza e por escassez. Então, o segredo de tudo isso é se aprofundar cada vez mais na palavra e na busca por Deus. Mesmo que você esteja passando por um tempo de abundância e de muita alegria, você jamais deve se esquecer de que Deus é autor e consumador da nossa fé, criador de todas as coisas e sustentador de todas as coisas. E que há sempre tempo para se humilhar e buscar muito, muito, muito profundamente a presença de Deus. Amém? Amém, amém. Deus abençoe. Pastor Roberval, suas considerações aí no texto de Lucas 17, 11 a 19 e depois da questão 8, Pastor Henrique, faça seus comentários aí sobre a passagem que nós encontramos em Daniel, né? O que podemos aprender com o seu exemplo e como Daniel 6:10 reforça o ensino de Filipenses 4:6. Sou eu agora? Sim, é você. Ok. Eu vejo aqui uma exortação, uma direção do Senhor para fazer dele, né, o nosso alvo, a nossa busca. Buscar ele, não o que ele pode nos dar. Né? Aqui 10 leprosos, um apenas volta para dar glória a Deus. Vemos que há a possibilidade de olhar para Jesus e vê-lo apenas, ou pensar que é possível isso, de vê-lo como alguém que vai resolver o meu problema. E tendo resolvido o meu problema, acabou. Era só o que eu queria, era só a solução, era só o milagre, era só o suprimento dessa necessidade. Mas o Senhor nos mostra aqui que a nossa verdadeira riqueza é Ele, a nossa verdadeira satisfação é Ele, e que a glória seja dada a Ele. Eu penso apenas de cara assim, tomar muito cuidado de não fazer de Deus um meio para a nossa satisfação, mas fazer de Deus a nossa satisfação. Amém. Pastor Henrique, Daniel ele agradece ao Senhor 3 vezes ao dia, né, de acordo com capítulo 6 e 10 de Daniel. Quais foram, então, aí as circunstâncias que fizeram o agradecimento de Daniel parecer tão incomum, né? Qual foi o seu exemplo e o que isso e qual a ligação desse texto com Filipenses 4:6? Então, que a decisão de Daniel parecia algo tão incomum é que ele não mudou mesmo diante das circunstâncias. O que ele já fazia, que era orar constantemente, agradecer 3 vezes ao dia, mesmo ele sabendo, né, do posicionamento que foi tomado em relação ao decreto que foi assinado, isso não mudou nada. Então, o que ele fez foi justamente o que vai o crente deve fazer, né? Abrir a sua boca e orar. Para quê? Para que essa atitude de orar venha tirar esse sufocamento, essa ansiedade do coração. Então, Daniel ficou na posição dele e o que ele fez está justamente de acordo com o que o apóstolo Paulo ensinou. Não estejais ansiosos nem inquietos por coisa alguma. Então, Daniel não se abalou, né? Ele falou, bom, isso para mim eu já orava, certamente o que eu faço todos os dias eu vou continuar fazendo, né? Com certeza ele pediu livramento a Deus e confiou. É o que nós devemos fazer, né? Não ficar ansiosos e nem inquietos por coisa alguma, né? Inclusive eu tenho passado isso, né? Às vezes eu cheguei a ficar querendo ficar um pouco ansioso pelo problema de saúde, mas Deus tem me ensinado a confiar no que o pastor Mark falou no começo aqui. Confia e ora, porque minha preocupação não vai mudar nada na minha vida, né? Não vai mudar nada. E foi o que Daniel fez, se posicionou, continuou posicionado, na verdade, né? Ele já vivia posicionado. Amém? Amém, pastor José Henrique. Deus abençoe, muito obrigado. Amém. Pastor Carlos, de acordo com 1 Crônicas 29, 10 a 18, é um excelente exemplo de alguém dando graças ao Senhor, né? Graças a Deus. O que Davi reconhece nesse texto? Pastor Carlos?
Primeiras Crônicas. Nós podemos olhar para esse texto aqui e entender que Davi reconhece aquilo que Deus fez na vida dele. Alguém que tinha, talvez, pouca visão, alguém que talvez estivesse dentro das suas limitações, como uma pessoa cuidando de ovelha, sem quem sabe, uma perspectiva. Queria pensar como é que alguém cuidando de ovelha vai pensar um dia em ser um rei? Como é que alguém cuidando de ovelha vai pensar em ter uma prosperidade? Como é que alguém cuidando de ovelha vai ter um conceito dentro de uma sociedade que julgava aquele que é melhor, talvez pelo princípio de um estudo, pelo princípio financeiro, enfim. E isso eu creio que traz um excelente exemplo de alguém que, mesmo não sendo visto pelas pessoas, estava sendo observado por Deus. Assim eu creio que somos nós também. Muitas vezes eu fico pensando comigo, Senhor, aquele que um dia nunca te buscou, aquele que foi um dia presidente de uma escola de samba, aquele que usou droga, aquele que bebeu, aquele que esteve no presídio, aquele que não tinha sido sempre um bom marido, não fez nada do que te agrada, o que é que te agradou em mim? Aí eu entendi que é a graça de Deus. E entendo isso aqui também. A tua graça me alcançou. O que eu posso dizer para o Senhor? Nada, eu só posso simplesmente me colocar diante do Senhor e dizer, olha, tu és Deus, tu és santo, eu realmente não mereço. E pelo que eu entendo, irmãos, nós precisamos disso aqui no nosso coração, na nossa vida. Eu até comentei com o pastor Mark Johnson, às vezes essa questão da ansiedade que toma conta, né? Do que Deus vai fazer. E hoje pela manhã Deus falou no meu coração aqui dentro de casa. Eu te coloquei aqui para você cuidar da tua esposa, agora do teu filho e agora da tua filha, dos teus netos. Quando eu precisar de ti em outro lugar, fique tranquilo. Se aprover a mim, eu levo. Se eu quiser, eu te transporto para onde eu quero. E isso me fez trazer, um dia no passado, que eu vinha de um estudo bíblico na casa do nosso pastor, Atílio, e, de repente, o vento bateu no meu rosto, e Deus diz assim como você não sabe de onde esse vento veio e bateu no seu rosto, assim eu te levarei para lugares que você jamais pensou em estar. E foi aí uma das partes iniciadas do ministério. O que é isso? É graça. E Davi disse assim, Senhor, graças eu te dou por tudo isso. E eu rendo graças a Deus, porque embora não merecendo, eu faço parte de uma obra de Deus da qual eu jamais imaginava fazer. E tudo isso para quê? Para a honra, para a glória e para o louvor de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, pastor. Deus abençoe. Pastor Francisco, de acordo com os Salmos aí 92, Efésios, Colossenses, qual é o papel do agradecimento a Deus em nossas vidas? O Salmo 92 diz assim, 92, 1 e 2, né? Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Efésios 5, 20 nos diz o seguinte, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler o 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, em tudo devemos dar graças a Deus. Quando nós somos insatisfeitos, né? Nós somos ingratos com Deus. Então, a graça foi manifesta de diversas formas em nossas vidas e precisamos estar sempre contentes, felizes, porque a graça de Deus é suficiente
para as nossas vidas. Sermos gratos a Deus é fundamental. Gratidão. Gratidão, quando nós somos, eu vou repetir, quando nós somos, não estamos contentes, né? Quando nós estamos murmurando, nós estamos sendo injustos para com Deus. Então, em tudo, devemos dar graças a Deus. Amém, pastor. Amém. Deus abençoe. Francimário, você fica aí com a questão 11, 11ª. De acordo com os capítulos 7 e 8, fazendo uma revisão aí das perguntas, quais os pontos mais importantes que você observa aí ou observou na sua leitura desses capítulos? São Marcelo, falar de contentamento, falar de gratidão é algo que mexe com o nosso coração. E a grande questão em meio a tudo isso é que eu preciso reconhecer as minhas limitações diariamente e buscar cada dia depender mais e mais da graça de Deus. Então, olhando para tudo que nós já falamos aqui sobre viver uma vida de contentamento, então tem tudo a ver em viver uma vida em concordância com a palavra de Deus. Deixar a palavra de Deus a cada dia entrar e transformar o nosso coração. Então isso é certamente fundamental na minha vida, penso eu que na vida de todos nós. Então a grande lição que eu tiro de tudo isso é que eu preciso crescer a cada dia para a glória de Deus. Obrigado, pastor Marcelo. Amém, amém. Caminhando aí para o nosso fechamento, eu quero passar para o pastor Mark Johnson e, inclusive, ele fazer a questão 12, 12ª aí, falando aí quais foram os pontos específicos, os pontos principais nesses 2 capítulos, de acordo com a visão dele, e ele já dá o encerramento aí desse nosso tempo brilhante, maravilhoso, e eu desde já agradeço a riquíssima oportunidade e o privilégio de conduzi-los nesse tempo. Pastor Marcelo, obrigado em nos dirigir a nossa conversa de hoje. E com sua licença, eu vou encerrar de um jeito um pouquinho diferente. Vamos fazer, porque o tempo agora está quase acabando, vamos fazer uma rodada relâmpaga. E queria dizer numa frase, muito menos que 30 segundos, a coisa principal que Deus tem te aprendido por meio deste estudo. Então, vamos começar ali. Pastor Francisco Pontes, numa frase, numa ideia, coisa mais importante que você aprendeu. Ser agradecido a Deus. Amém. O pastor Carlos Jabra, numa frase, numa ideia básica, o que você tem aprendido estes dias, por meio deste estudo? Buscar o temor e a sabedoria de Deus para alegrar o meu coração. Amém. Presbítero Davi, resumindo, o que Deus tem te ensinado por meio deste estudo esta semana? É um grande desafio, pastor, porque hoje nós vivemos num mundo totalmente capitalista, onde você é incentivado a estudar, a trabalhar para poder ter coisas e conquistar coisas. Então nós vivemos na contramão de tudo isso, né? Estar contente com aquilo que Deus te dá e buscando as coisas de Deus na contramão daquilo que o mundo prega e naquilo que o mundo oferece. Amém. Amém. O pastor Roberval, resumindo o que Deus tem falado contigo por meio destes estudos. Confiar mesmo, depender de Deus. É isso, depender dele, amém, acreditando que realmente a graça é suficiente. Amém. E o próprio pastor Marcelo Hermínio, o que Deus tem falado contigo, resumindo por meio destes estudos? Eu vou na mesma linha que o meu irmão Roberval disse, descansar na dependência de Deus, dependendo dele, amém, confiando que ele nos supre em tudo. Amém. E pastor José Henrique, o que Deus tem falado contigo por meio destes estudos, para até resumir? A graça dele me basta, né? Como amém, o pastor Carlos falou, né? Amém.
Só a graça de Deus nos basta. E o pastor Francimário. O que me chama a atenção é a soberania de Deus e a minha responsabilidade. Então, eu tenho aprendido muito com isso. Amém. E resumindo aqui, o que Deus tem falado comigo é o seguinte: Marcos, não desista, não reclama, não fique ali descontente, confie em mim, porque a minha graça basta para qualquer obra que eu vou te chamar para fazer. Que Deus abençoe. Até a nossa Amém. conversa a semana que vem. Amém. Amém. É. Tchau.